Bom dia a todos, online e presencial. Bom dia, bom É, dia. Bom bom, dia. bom dia. Bom dia. Então, estamos aqui hoje, né? Esse dia aqui com o auditório da UF, Rio das Ostras, com um tanto de gente, né? Fico feliz de ter essa galera toda aqui, muitos alunos da NIL, ex-alunos, né? Bastante gente interessada pela psicanálise, isso é muito bom para a gente. E a gente está, né, nessa proposta que o Fórum do Campo Lacânio e Região dos Lagos. Olá, bom dia. Estamos aqui nessa proposta, né, de levar algumas das conferências que a gente já costuma fazer aos sábados, né, levar para outros lugares aqui da região dos lagos, para chegar a mais pessoas. E, e aí a gente conseguiu, né, através da Nilda, que é professora do curso de psicologia aqui da UF, a gente conseguiu esse espaço aqui, então que para nós é muito importante, né, a gente ter uma atividade do fórum dentro de uma universidade pública federal, né? Para a gente é muito interessante isso, né? Para que esse discurso da psicanálise chegue a mais pessoas e a mais lugares, né? Que esse é um também dos objetivos de um fórum do campo lacaniano, né? Chegar aos lugares da comunidade, da sociedade, né? Dialogar também com outros saberes. Então, para nós isso tem uma relevância muito grande. E quero agradecer a Nilda, né, que aceitou o convite, né, prontamente, para estar mais uma vez aqui, né, falando para a gente que Nilda é membro do Fórum Rio, mas é parceira nossa aqui também da região dos Lagos, né, tem um vínculo aqui com a região e já esteve com a gente algumas vezes, mas acho que todas as vezes online, né? É a primeira vez presencial e online. Então, é, de uma certa forma, também algo novo, né? De a gente estar aqui juntos presencialmente. Então, Nilda, né, é professora aqui do curso de psicologia da UF, é membro do Fórum Rio, psicanalista, membro de escola também, recentemente, né? E vem falar aqui para nós hoje, né? O título que ela deu, né, para a conferência dela é O que faz laço? Alienação constitutiva e a parturição. É um título que ela deu diante da proposta que a gente colocou, né, de trabalho desse ano no fórum, que é o que faz laço, né? E aí o que faz laço, muitas vertentes a gente pode pensar, e ela vai trazer um olhar para nós a respeito desse tema. Pode falar, Camila. Bom dia, gente. Primeiro, queria dizer que fiquei muito feliz com o convite. Achei o tema super, me fez trabalhar, então fiquei muito feliz por isso. Segundo, que quando esse fórum começou, eu estava aqui com vocês, né, então eu faço parte da história dele, fico muito feliz. Segundo, que eu estou muito feliz de ver vários de vocês, né? Sou professora da UF hoje, mas já fui professora na Estácio, na Salesiana, em Macaé, então muito bom ver vocês. Até me emociono. Então, né, como a Sabrina falou, o tema que ela propôs é o que faz laço. E aí, leitura de cada um, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês do que eu pensei a partir desse tema. Em psicanálise, a gente tem um hábito que na universidade não é tanto assim, de construir textos. E a partir do texto, né, a gente pode ir parando, falando, né, de alguma coisa ali ao longo da leitura, mas é um hábito que na universidade não é tão comum. Me parece que na psicanálise não é à toa, acho que tem um certo empuxo, acho que especialmente a partir do Lacan, de convocar a produzir e transmitir. Hoje até a gente sabe, né, que a gente pode falar, transcrever depois e virar um texto, mas não era assim, né? Então, acho que a gente tem, de fato, isso como uma premissa, sabe? De tentar produzir uma escrita. E eu não sei para vocês, mas escrever sempre me faz criar também, assim, vai sempre além do que eu tinha pensado antes. Então, acho que não é à toa ser uma certa orientação nas escolas de psicanálise a gente partir de um texto. Mas estou dizendo, né, porque não é lógico da universidade, então, de repente, vocês podem estranhar um pouquinho. Então, a gente geralmente segue lendo, mas a gente pode, né, ir parando. E aí, eu vou tentar deixar um espaço grande para a gente conversar e para vocês também poderem falar. Então, vamos lá.
Comecei com uma poesia do Drummond, que a gente até ia projetar, mas nós não somos muito amigas da tecnologia, então vamos lá. A poesia diz assim: que pode uma criatura, se não entre as criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar, desamar, amar. Sempre e até os olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Drummond. Começar com essa pergunta do Drummond, que já contém em si a resposta, é tratar de psicanálise, já que toda a teoria psicanalítica é uma teoria sobre o amor, em seus múltiplos desdobramentos. Podemos dizer que o sujeito é um efeito desse amor, que faz com que uma mãe, um outro primordial, tome um pequeno que chega à vida como causa de seu desejo, e nele invista todo o seu amor na forma de palavras, interpretações, projeções, toques e também, como bem sabemos, violência e ódio, o duplo, o avesso do amor. Que pode esse pequeno, recém-chegado à vida, sozinho, em rotação universal, se não rodar também, amar? Essa é a escolha de muito pouca escolha, que se coloca para todo sujeito falante. Resta a ele rodar também e amar, se ligando libidinalmente ao outro materno, fazendo um laço com ele. Diante do desamparo que nos é constituinte, totalmente despreparados, simbólico e motoramente para a vida, só nos resta se sujeitar ao outro e também amar, amar e desamar, laço de saída já carregado de hostilidade. Lacan nos fala dessa escolha pela questão a bolsa ou a vida, ou ainda, retomando Hegel, a liberdade ou a morte. Para entrar na vida é preciso perder a bolsa, a liberdade, essa que fantasiamos existir plenamente em algum lugar. E escolher a vida é essa escolha forçada em que destaca Colette Soler, a alienação é o destino, o único destino possível a todo sujeito falante. Somos todos irremediavelmente colonizados pelo outro. Advimos como um efeito do discurso do outro e dos significantes com os quais ele nos banha, a partir de suas próprias marcas inconscientes, geracionais, advindas da forma como ele mesmo foi colonizado pelo discurso do outro. Via suas contingências corporais, seus órgãos genitais, a cor da sua pele, a classe social da qual faz parte, o território onde habita e uma série de contingências familiares, políticas e sociais daquele sujeito, de gerações e de um laço cultural que o antecede e o nomeia. Achei importante frisar isso aqui, porque acho que a gente vê, especialmente na universidade, muitas vezes a psicanálise ser atacada como se tratasse de uma teoria que lida com o individual. E, na verdade, tem uma certa burrice conceitual nessa crítica, porque a grande questão é que a psicanálise não separa individual e social. As duas coisas estão tão imbricadas, tão ligadas, tão com o que a gente tem de mais íntimo, como nome próprio. Eu costumo dizer, quem te deu esse nome? O que é mais próprio é dado pelo outro. E aí, muitas vezes, falar, mas é o outro papai e mamãe, que também é uma certa burrice conceitual, digamos assim, porque papai e mamãe estão imersos num laço social muito maior que o dele, pelas gerações familiares, mas também por um lugar político, econômico, por um território. Tem marcas muito características, eu acho muito interessante, até quando a gente às vezes escuta pessoas de um determinado território mesmo geográfico, eu estou dizendo, uma comunidade, um estado. Lembro de uma pessoa que atendia do sertão da Bahia. São coisas muito particulares e que, inclusive, quando você escuta às vezes mais de um sujeito daquele mesmo território, você vê coisas muito particulares e, ao mesmo tempo, que estão no campo social. É particular, porque isso é do dito do um a um que se trata, da forma como o sujeito se apropria que se trata, mas não é sem o laço social.
E, inclusive, da forma como isso que vem do lado social marca de forma muito particular papai, mamãe, vovó, titi, né, aqueles que tomam o sujeito na vida. Então, achei importante demarcar, né, que a gente fala alienação ao grande outro, né, mamãe como outro primordial, né, inclui aí toda uma dimensão que está para além da pessoa da mãe, né, ou de quem ocupa esse lugar. Então, dizer que alienação é o destino, ou, dito de outro modo, que só nos resta rodar também e amar, é afirmar que não é possível uma condição desalienante, ainda que ela venha como propósito. Somos constituídos pelo desejo do outro e não há nada de original, de autêntico, de uma essência que anteceda essa marca. A marca do encontro que nos constitui em uma alteridade, que leva Freud a afirmar que o inconsciente é um território estrangeiro interno, já que aquilo que nos é mais íntimo, mais distintivo, é sinal do desejo do outro, como nome próprio, que nada tem de próprio, a não ser a partir da alienação constitutiva em que nos reconhecemos e nos fazemos a partir disso que nos foi fiado. Acho que vamos comentar uma questão que eu aponto aqui, que é essa questão, né, de que é impossível uma Constituição desalienada, ainda que ela venha como propósito, que é um outro discurso que a gente vê ser bastante comum no laço social, né? Como se fosse possível, vou construir né? Vou receber um filho na vida e vou educá-lo de forma desalienada. Vou dar um nome que não é nem de feminino nem masculino, não vou atribuir, por exemplo, nenhum papel de gênero. Vocês percebem que isso também é um desejo? Isso também, isso não tem nada a ver com a criança que está chegando. Tem a ver com as marcas daquela mãe e daquele pai, que, pelas suas marcas, acreditam que isso vai livrar o sujeito de um sofrimento. De qualquer forma, isso também é alienação, percebe? Porque é marcar o outro com o seu desejo. E o seu desejo não, né? O dele é construído a partir do seu, mas não é o seu. Então, quando, né, o Lacan traz essa questão, eu gosto bem dessa frase da Colette Soler, né, que alienação é o destino, é para levar a sério, no sentido de que não é possível uma constituição que não seja pela via da alienação. O que também significa que nenhum de nós, por mais desconstruído que tenha sido a sua constituição subjetiva, ou tenha tentado ser, não está livre de um trabalho para se separar do outro, né? Que essa é a consequência lógica. Se alienação é o destino, um trabalho de separação precisa ser feito por cada sujeito, a cada vez. Não é um trabalho que possa ser dado ao outro, né? Não temos acesso ao outro, nem ao seu desejo. E bem sabemos disso por todas as desilusões e descompassos de nossa vida amorosa. Isso significa que o bebê supõe o desejo do outro via aquilo que lhe é transmitido, especialmente se marcado pela repetição. Supomos o nosso lugar no desejo do outro e respondemos como efeito desse desejo, posição de objeto que se oferece para ser amado, odiado, deixado, devastado. Não à toa, Freud nos ensina que o inconsciente é o resto das palavras escutadas. É via esses restos que respondemos à questão: o que queres? O que o outro quer de mim? Questão que pauta o destino e a travessia de todo sujeito falante. Aqui, damos uma primeira resposta à questão de estudo que orienta o Fórum Região dos Lagos esse semestre. O que faz laço? A falta, o desamparo primordial que não nos deixa outra alternativa, daí a escolha de muito pouca escolha, senão rodar também e amar, em torno da demanda de amor. Contudo, queremos aqui desdobrar duas formas de fazer laço ensinadas por Lacan. Já que a alienação é o destino, a separação não o é. Implica um trabalho de elaboração e luto desse outro do amor, que julgávamos pleno, absoluto, capaz de recobrir toda a demanda e todo o furo. Se nós amássemos única e plenamente, como continua Drummond,
E na concha vazia e vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. A separação implica num certo luto dessa possibilidade do amor que completa. No seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan parte da teoria dos conjuntos e dos círculos de Euler para explicar as operações de alienação e separação. São 2 formas de união. Vamos a elas: reunião e intersecção. O Lacan parte lá da matemática mesmo, da teoria dos conjuntos, daquela que a gente estudava lá na escola, e vai falar da reunião como operação que concerne a alienação e a intersecção como operação que concerne a separação. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Os círculos de Euler são esses círculozinhos que têm um ponto de reunião. Isso é reunião, né? São 2 círculos, e esses círculos têm um ponto de encontro. Esse ponto de encontro é a reunião entre esses 2 conjuntos, né? Ou é a união entre esses 2 conjuntos. A união pode se dar por reunião ou por intersecção. Então, pensando na alienação, aqui já é o da separação, tá, gente? Só o da separação. O da alienação, a gente vai ter, de um lado, o ser e de outro sentido. Um círculo é o ser e o outro círculo é o sentido. Então, vamos lá. Na alienação estão em jogo 2 campos, o do outro e o do ser, que do outro é o correspondente ao sentido, né? Então, o círculo do outro e do ser. O outro diz respeito ao universo da linguagem, o tesouro dos significantes, que ganha corpo ao ser encarnado por um outro semelhante. A mãe, o pai, o avô, aquele que decide por sustentar a vida de uma criança e lhe investir com seu desejo. Ou seja, o campo do outro é o tesouro, né, dos significantes, o campo da linguagem, mas nada vale linguagem se não tiver um pequeno outro semelhante que dê corpo a essa linguagem, investindo com seu desejo um sujeito que chega à vida. E aí a gente tem o campo do outro, né, que é esse campo, e o campo do ser. No campo do ser, não há ainda um sujeito, mas o que Lacan chama de um ser vivente, um organismo vivo, que está fora da significação, embora habite em um mundo marcado pelo simbólico, um tempo suposto anterior ao encontro com o outro, já que só há sujeito assujeitado à linguagem, assujeitado ao desejo do outro. Ou seja, sujeito em psicanálise não é um conceito biológico, não se nasce sujeito biologicamente dado. Não, se nasce, né, como Lacan fala, um ser vivente, um organismo vivo. E é a partir do encontro com o outro e com o desejo do outro que o sujeito, né, que então esse ser advém como colonizado, como assujeitado ao desejo do outro. E nesse assujeitamento a gente tem o sujeito. Então, esse primeiro alienação, ele fala desse momento mítico, em que há um ser, só que, né, se estamos vivos, esse ser é marcado por um encontro com o outro. Então, é essa primeira reunião, né, em que o ser, lançado na vida, tem um encontro com o outro que deixa marcas. Eu costumo dizer, gente, para deixar clara essa coisa do ser vivente, certa vez eu vi até uma apostila da Estácio de políticas públicas, que era um livrinho de políticas públicas, até de uma psicanalista. Mas dados de políticas públicas, tipo que o primeiro orfanato criado no Brasil foi lá, acho que era Salvador, era no Nordeste, e que era essa coisa, né, de que colocava o bebezinho no orfanato lá de fora e rodava para dentro, aquela coisa das madres, sabe? Tipo um cestinho. A roda dos esposos, exato, colocava ele no cestinho e rodava para dentro. Mas por que que foi a primeira? Porque era uma questão da época que quem não, né, tinha seu bebê, não queria esse bebê, deixava na rua. Então os cachorros comiam os bebês. E começa a haver um mal-estar por isso, porque muitos bebês deixados na rua era uma cena corriqueira, os cachorros, né, da rua comerem os bebês. E aí você começa essa coisa, né, da roda. Por que que eu acho que isso deixa bem claro? O que que é um bebê jogado na rua?
de carne, um organismo vivo. Percebe? Quando o cachorro come, tanto faz se beber um rato. É uma libra. É exatamente a libra de carne. E aí a gente vê que, veja, não é o mesmo mal-estar passar e ver um cachorro comendo um rato e ver um cachorro comendo um bebê. Porque para nós, né, para quem olha, não é só um pedaço de carne. Ou seja, quem humaniza é o olhar do outro. Né? Então, é desse momento mítico que o Lacan está falando. É um ser vivente que se encontra com outro. Em algum lugar da cadeia significante, em algum lugar da linguagem, a partir das nomeações amorosas ou odiosas que cada um recebe. E, né, então, é dessa reunião que se trata na alienação. Né? Então, a alienação se caracteriza pela reunião. Ela acontece a partir da reunião dos elementos comuns a dois ou mais conjuntos. No entanto, os elementos que se repetem nos dois conjuntos só aparecem uma vez no novo conjunto. Assim, não é possível saber se pertenciam a um ou ao outro, de modo que ambos perdem elementos. Se tentarmos voltar ao que era antes, os dois conjuntos estão automaticamente perdidos. Ou seja, uma vez marcados pelo campo do outro, não tem ré, não há retorno possível. É preciso se fazer a partir daquelas marcas que pertencem tanto ao sujeito quanto ao outro. Não é mais possível separar, né, e voltar ao que era antes. Não é mais possível, por exemplo, ao sujeito fazer essa separação. Nilda. Ah, Nilda foi o nome que o outro me deu. Não, Nilda também sou eu. Não é mais possível separar, né? Isso quer dizer como assim, os elementos, uma vez feita a reunião, não dá para separar os elementos. Agora isso é do outro, isso é do sujeito. Não. Não tem volta. Não tem volta. Exato. Vai ser preciso fazer a partir de, né? Lacan define a união como um véu. A palavra latina que significa ou. Esse véu pode ter diferentes usos, no sentido de exclusão, vou para lá ou vou para cá, né? É preciso um dos dois caminhos. No sentido de vou para lá ou para cá, tanto faz, né? Na ordem da indiferença. E, né, no sentido que o Lacan usa de uma escolha forçada, em que qualifica a alienação. Né? É um ou que necessariamente implica numa escolha forçada e numa perda. Nele, aparentemente, a escolha é por guardar uma das partes, estando a outra fadada ao desaparecimento. No entanto, qualquer que seja a escolha que se segue, há por consequência nenhum e nem outro. De modo que se tem muita pouca escolha, pois os dois termos estão sempre excluídos. O que isso quer dizer, né? O terceiro, o véu da alienação, exemplificado, como eu tinha dito antes, por a bolsa ou a vida. Ao escolher a bolsa, perde-se as duas. Ao escolher a vida, tem-se uma vida sem a bolsa, uma vida decepada. Lacan salienta que encontrou em Hegel a justificativa desse véu alienante. Trata-se de engendrar a primeira alienação, aquela pelo qual o homem entra na via da escravidão. A liberdade ou a vida. Se ele escolhe a liberdade, ele escolhe a vida. Não, calma aí. Ele perde, né? Se ele escolhe a liberdade, ele perde as duas. Se ele escolhe a vida, tem uma vida amputada da liberdade. Há uma perda irremediavelmente implicada. O que há de particular nesse véu é o fator letal. É uma perda implicada nessa operação. Uma escolha tem que ser feita. Por isso, uma escolha forçada, em que o que resta, de qualquer modo, fica desfalcado. A alienação consiste nesse véu que condena o sujeito a só aparecer na divisão, na vacilação da cadeia significante que nos age. E aí, né, o ser ou o sentido, né, que eu disse, pode ser o ser e o outro, ou pode ser lido como ser e o sentido, já que o campo do outro é o campo que atribui sentido. E é essa escolha que está em jogo na alienação. O sujeito pode escolher o ser, negando-se a entrada no discurso, o que se igualaria a escolher a bolsa,
perdendo por conseguinte a vida, ou pode escolher o sentido, ou seja, acolher uma nomeação, alienando seus significantes proferidos pelo outro, na tentativa de dar um sentido ao que é da ordem do não senso. É importante demarcar que a alienação não designa uma dependência do outro, mas uma divisão lógica que o significante produz no sujeito, a colonização pela linguagem que marca cada e todo ser falante, e nos lança em uma divisão subjetiva, já que não podemos ser todo representados por um significante, estando sempre dividido ao menos entre dois, de modo que é um efeito de linguagem a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele não é causa dele mesmo, mas traz em si, né, o germe da causa que o funda. Porém, o outro não é só tesouro de significantes, lugar da linguagem, do código, dimensão do outro que se evidencia na alienação. Ele é também outro do desejo, barrado, faltoso, e, nesse sentido, na medida em que o sujeito é representado por um significante para outro, algo mais circula na cadeia. No intervalo entre os significantes, desloca-se o desejo, de modo que aí o sujeito experimenta uma outra coisa convocá-lo que não o sentido. O outro implicado na separação não é o outro implicado na alienação, cheio de significantes, mas o outro a quem falta alguma coisa. Essa virada apontada na teoria lacaniana é de grande importância. Afinal, só podemos pensar em um sujeito desejante se tomarmos o outro nessa dimensão de faltante, de não absoluto, e, portanto, como aquele que não porta um saber e uma verdade sobre o sujeito. Resta a este um espaço para se constituir a partir das marcas deixadas pelo que foi tomado do outro, mas sem se igualar a elas, produzindo algo inédito, dimensão de criação ou recriação, que permite ao sujeito ir além do que está inscrito, selado como destino no campo do outro. Se, por um lado, é pelo desamparo primordial que o sujeito faz laço com o outro, que pode lhe assegurar ou não a vida, o outro, esse que aparece para o sujeito como detentor de um saber e de uma verdade, a ponto de respondermos como sujeitos do lugar em que somos colocados, é faltoso. O desamparo, então, se coloca para os dois lados. Então, é essa virada que muda do esquema da alienação, do ser ou do outro, né? O ser e o outro, o ser e o sentido, para o esquema da separação, né? O outro é faltoso, então o desamparo está posto dos dois lados. No outro estão presentes, desde o início, as duas dimensões, a do outro, tesouro de significantes, e a do outro, do desejo. Pensá-las numa simultaneidade permite depreender a presença de uma falta operando no próprio processo de alienação, sem a qual nenhum significante destinado ao sujeito poderia se colocar como suporte do desejo do outro e como questão para o sujeito. Ou, dito de outra forma, o outro só toma a criança como causa de seu desejo porque algo lhe falta. Dessa operação, algo resta como perda. Essa perda Lacan nomeia de objeto A, presença de um cavo, um vazio na estrutura, que a coloca em movimento na tentativa de recuperação desse suposto objeto como perdido pelo sujeito e, portanto, passível de recuperação, via pela qual ele se torna modo de gozo e de satisfação pulsional. Então, as dimensões ali da separação é o sujeito barrado, o sujeito dividido na vacilação entre significantes que a gente toma do outro, e o outro na sua dimensão de faltoso. O A ali, né, o objeto A, que é esse objeto que o Lacan, né, vai falar, é a presença de um cavo, de um vazio na estrutura, é o que resta desse laço entre o sujeito e o outro, já que tanto o sujeito quanto o outro são faltosos, que ele vai dizer, então, a reunião se dá pelo que falta. Né, é o processo que ele chama de intersecção, é uma união, né, que ele nomeia de intersecção, porque ela se dá em torno do que falta, não do que tem em comum entre os dois. E que é a premissa de todo laço, né? A começar do laço primordial entre a criança e o outro e todos os outros laços. O campo amoroso fica bastante escancarado, né?
o A. O A é a falta. Mas como que muitas vezes, diante do encontro amoroso, a sensação é que você encontrou no outro aquele pedacinho, aquele A, aquele pedacinho que faltava, né, para preencher. Logo se desdobra, né, se desdobra que falta mais coisa. Porque, né, porque é isso. O A é a presença do cavo, do vazio, mas a gente opera com vazio. Opera, inclusive, fazendo isso, em laçamentos, né? Objetais, laçamentos amorosos. Então, continuando, se na alienação sobressai a dimensão significante do sujeito dividido, na separação sobressai a dimensão do objeto A, causa de desejo, de modo que a subordinação do sujeito ao objeto tem aqui seu destaque. A união destacada por Lacan para falar da alienação, já a separação se funda na intersecção ou produto. A intersecção é formada pelos elementos comuns aos dois conjuntos, mas o que é comum entre o sujeito e o outro é a falta. Lacan, então, né, faz fazer um desdobramento para dizer, então, o que é comum não é o que de fato neles têm de comum, é o que falta a ambos. Mas, para além do significante, no que o outro se desvela enquanto desejante, falta a ele o objeto que aplaca e responde o desejo, o objeto de satisfação. E é nesse ponto de falta que o bebê entra. A intersecção surge, então, do recobrimento de duas faltas. E, nesse sentido, enfatizamos que, para o véu da alienação, só há uma saída, o desejo. Nessa via, Lacan nos ensina que, na separação, é inaugurada uma identificação de natureza diferente da identificação significante. Trata-se de identificação ao objeto A. Soler, na Colette Soler, ressalta que, na separação, o sujeito tem uma estratégia. O sujeito, sem um saber que responda ao seu ser, é um sujeito que quer vir a ser, quer vir a saber. Desejo esse que convoca a dimensão de criação, que é apontada por Lacan ao dizer que, na separação, o véu, né, do ou, retorna como um velho. Ele faz um trocadilho com a palavra latina, né, o velho e o véu, que designa querer, desejar, de modo que, pela queda do objeto, surge um querer, um desejo. Desejo que se articula com separere, com separar, que se presentifica no parere, gerar. Ele faz ainda, o Lacan tem muito isso, ele faz vários, né, cria, inclusive, algumas palavras novas. Então, aqui ele faz, né, o trocadilho do véu com vele, que é querer, desejar, e do separere com o parir, né? O separar com o parir, que inclusive está lá no título, né? Então, olha só, retomando aqui, né? Desejo que se articula com o separere, que é o separar, e que se presentifica no parere, que é o parir, né? O gerar. E então, o que o Lacan vai dizer é que na separação se trata de um parir, de um gerar a si mesmo. Ou seja, não é um parto qualquer, né? Esse gerar a si mesmo só é possível por uma partição, por isso separei. Só é possível por uma separação, em que o sujeito sustenta, né, de alguma forma, se haver com isso que falta no outro. Para então, a partir desse corte, dessa separação, poder parir a si mesmo. Soler ressalta que o outro só tem significantes e vazio, não podendo responder à questão do seu desejo. O sujeito da fala, do mesmo modo que o outro, só tem significantes e vazio. E é no encontro desses vazios que o laço se faz. O laço, numa escola de psicanálise, parece à primeira vista em torno do que se tem em comum com o outro, a psicanálise. Contudo, uma escola é constituída para lembrar aos seus membros o que nos une, significantes e vazio. E é em torno do desejo de saber, e só é possível desejar saber o que não se sabe, o que falta a ambos, e a uma comunidade de analistas. É em torno desse ponto de falta, de não saber, que estamos aqui hoje reunidos em torno de uma questão que movimenta o Fórum Lattes.
Estamos em universidade. Então, para aqueles que são novos no pedaço, né, já que é um evento de uma escola de psicanálise, é assim que uma escola de psicanálise funciona, convocando ao trabalho. Os membros do Fórum Região dos Lagos se propuseram um tema de trabalho para esse semestre, o que faz laço, e convocaram eu e mais alguns ao trabalho também. Por que isso importa? A minha escolha por essa escola passou por essa convocação ao trabalho, por, logo, me convocar a sair da inércia constitutiva, alienante, via eros, via um relacionamento amoroso, com a psicanálise e com os meus pares, o que tem efeito sobre minha transmissão e minha clínica, mantendo a vivacidade do desejo ao me fazer manter em movimento. Em torno de que uma escola de psicanálise se une? Em torno do não saber, em torno de um ponto de furo, de falta, que daí decorram laços de amor e dos mais potentes é outra coisa. É um efeito disso que nos faz humanos. Os rodeios em torno da linguagem que nos faz construir e responder à demanda de amor, nos enlaçar ao outro, rodar também e amar. Ao promover um laço pela transferência de trabalho, uma escola se sustenta no desejo de saber e logo no que falta ao saber. Ou seja, uma escola precisa sustentar algo de um laço pela separação. O elemento comum que faz intersecção entre os membros é o que falta. E este precisa ser o trabalho de uma escola de psicanálise, manter vivo o desejo de saber. Por isso, inclusive, se recolocar uma questão nova a cada vez. E logo, a falta de objeto que move esse desejo. Daí a importância de, como neste momento, propor um tema de estudo a cada vez, recolocando o desejo em sua condição metonímica de deslizamento, que nos move e faz trabalhar, produzir e criar em torno da falta, parir a cada vez. Se precisasse dizer o porquê uma escola de psicanálise é essencial à formação de uma analista e à manutenção da psicanálise no mundo, sem dúvida seria por manter o não saber como premissa. E quando isso ameaça ser esquecido, temos embates, conflitos, dissoluções. Lacan se retira e é retirado da IPA, né, Internacional de Psicanálise, que se constitui logo depois do Freud, né, a primeira escola, no momento em que ela se cerca de certezas identificatórias, se assegurando no que os analistas poderiam ter de comum, no sentido, né? Inclusive existia isso, né? De os analistas se formarem iguais, terem o mesmo estilo, e inclusive eles só poderiam ser assumidos como analistas quando se tornassem iguais, identificados aos seus mestres. O que é uma marca de alienação, que necessariamente expurga toda a diferença e criação na medida em que exclui o objeto A como causa de desejo, e logo como aquele que fura o sentido e aponta para o não senso. Para as meias-verdades, para a importância de se manter em trabalho subjetivo e coletivo, na tentativa de uma produção sempre inédita, que inaugure uma outra forma de se fazer analista e de se fazer escola, no desejo de uma outra coisa. O objeto A, ponto de falta que une o sujeito e o outro, e a ser sustentado por uma escola como ponto de amarração, é um objeto sem objetivação, insólido, sem rosto, sem nome, lógico por excelência. Identificá-lo seria mascarar a opacidade do desejo do outro e logo do próprio desejo. Seria aplacar a angústia do desencontro com o real faltoso, empreendimento que o sujeito tenta realizar pela produção de sentido, via fantasia. Fantasia que articula sujeito e objeto A, restos ou produtos das operações de alienação e separação. E, como tal, a fantasia só pode ser construída por meio dessas operações, articulando sujeito e objeto. Mas também se dá no campo social e logo no espaço de uma escola de psicanálise. Como se dá essa tentativa de produção de sentido no campo social e no espaço de uma escola de psicanálise? Pela operação de discursos totalizantes,
que se impõem como verdade, calando o movimento desejante e transformando, como Freud bem nos ensina, crianças brilhantes, cheias de desejo de saber, em adultos medíocres. Freud fala isso quando vai no Futuro de uma Ilusão, dizer, né, que as crianças são brilhantes, cheias de desejo de saber. E aí ela, né, ela está ali elaborando questões sobre a vida e ele está falando de religião, né? Então a gente vai lá e dá uma resposta porque Deus quer. Então ele fala, você transforma uma criança brilhante, cheia de desejo de saber, num adulto medíocre. Por quê? Porque silencia o desejo de saber. Então, se o inconsciente é o infantil, o brilho da curiosidade precisa estar na cena, não cedendo à cegueira do recalque. Eis o trabalho de uma escola de psicanálise: fazer barreira à mediocridade, enquanto paixão pela ignorância que obtura o furo do saber com mais e mais sentido. O que, sem dúvida, é uma direção, mas é preciso estarmos sempre avisados e atentos da resistência que criamos ao desejo de saber, pois ela nos é estruturante, alienação é o destino, e recuamos diante da falta. Então, enquanto analistas, membros de uma escola, ou que vamos vir a participar de uma escola, precisamos estar avisados da nossa resistência ao desejo de saber. Vivemos um tempo marcado pela obturação da falta. Lacan bem nos adverte dos efeitos nefastos do discurso capitalista, que nos transforma em só mais uma unidade de medida, exatamente em que o sujeito é expoliado de seu saber, há uma redução do próprio trabalhador a ser apenas um valor. Abre aspas, Lacan. O trabalhador se torna apenas uma unidade de valor. Fecha aspas. E o trabalhador é o próprio inconsciente. Lacan, quando trabalha o discurso capitalista, que eu acho uma coisa muito importante para a gente fazer qualquer leitura hoje, a gente tem uma duplicidade possível de leitura, que ele mesmo dá, que é ler isso no campo social e no campo da subjetividade. E, né, então ele está aqui se referindo ao trabalhador sim, aquele da Revolução Industrial, que ele vai dizer foi desapropriado do seu saber, inclusive, né, do saber do que ele está produzindo, de um saber sobre saber fazer. Mas também o Lacan localiza em uma análise, ele vai dizer o trabalhador em uma análise é o inconsciente. Quem trabalha em uma análise não é o analista. Todo o trabalho de uma análise começa quando o analista consegue fazer o inconsciente começar a trabalhar. Então, quando ele fala desse efeito do discurso capitalista, que é expoliar o trabalhador do seu saber, a gente também precisa pensar nessa dimensão. O trabalhador é o próprio inconsciente, desapossado do seu trabalho de produzir saber. As respostas para os desejos são formadas pelo marketing, são agenciadas pelo capital, fazendo advir bugigangas que servem de tampão ao desejo, onde o sujeito advém como mais uma bugiganga no mercado. A separação implica que o sujeito não só tem que perder, mas tem que consentir em perder algo de seu. E, além de consentir em perder, ele tem que querer recuperar a perda. Isso é, positivá-la, torná-la algo com o qual possa fazer alguma coisa. Para, no depois, além de transformar essa perda em falta, aprender a jogar com ela. Daí podem advir laços, que promovem a criação de algo novo no campo subjetivo e cultural. Contudo, o capitalismo não deixa espaço para operar com a falta, e logo para um encontro com o outro, enfraquecendo os laços de amor, as organizações sindicais e políticas, e tentando golpear severamente as escolas de psicanálise, oferecendo combos que já incluem horas pré-fixadas de aula, análise e supervisão, que prometem livrar cada sujeito do compromisso ético em se autorizar como analistas e sustentar sua formação. Saindo, como ressalva Lacan, e o Lacan fala isso sobre a IPA, mais atual impossível, ele, abre aspas, ele põe, saindo com uma carteirinha de habilitação, fecha aspas, reduzindo a psicanálise a mais um objeto a ser consumido. A um analista, é preciso se perguntar a cada vez se foi possível ocupar esse lugar, dimensão
em que ele comparece com o seu desejo a cada vez. E isso para o Lacan é muito radical. A cada vez é a cada vez. Não é a cada paciente novo, é um paciente que está com você há 10 anos. A cada vez. É preciso se perguntar se foi preciso, né? Se foi possível escutar. Lacan, ao se servir de Marx, ensina que radicalmente a expropriação que se trata no capitalismo é a do próprio saber. É com isso que o capitalismo opera, um saber de senhor que se vale da ciência, assim como da falta constitutiva que opera em nós. É a isso que a psicanálise vem fazer barreira e limite ao convocar o sujeito a produzir o seu saber e, ao final dessa travessia, se deparar com o furo, o limite, que não faz recair a impotência, mas na produção, na invenção, na criação, no parir a si mesmo, a partir de um desejo novo, que não é sem o outro, mas com que lhe foi possível recolher, se servir do outro, como fazemos aqui, atualizando o nosso desejo, recolhendo aquilo que é possível a nós se servir em Freud e Lacan. Porque muitas vezes já vi também, né, a partir dessa leitura, como se a separação partisse do princípio de uma autonomia, de algo que se faz solitariamente, como se fosse possível você deixar o outro, que é a estratégia adolescente para afirmar o outro. Né? Porque quando eu nego o outro, é o outro que continua como referência. Então, de fato, não é dessa visada de negar o outro. Porque eu estou falando aí que a gente vê esse discurso também hoje, com né, a própria, que é a mesma estratégia da adolescência com a psicanálise. Vamos abandonar Freud e Lacan como se tudo que eles disseram, como se fosse possível essa autenticidade toda no campo do mal. Quando, na verdade, né, a separação se trata, por que a criação, a invenção e essa coisa de que uma vez sujeito e outro, né, a partir da operação de alienação, em que há uma ligação de sujeito e outro, não é mais possível separar os dois campos, que não vai ser sem o outro. É preciso fazer com o outro. E esse discurso cai muito bem com o capitalismo, que promove a exclusão do outro, a exclusão da diferença, que objetifica o outro. Então, transformar o outro, desde uma teoria ao que os outros da nossa vida, dos quais a gente serviu, papai, mamãe, enfim, cultura, transformar o outro num objeto descartável é uma estratégia do capitalismo. Descartável tanto quanto você mesmo. Pode ser descartado a qualquer momento também, inclusive. E é interessante a gente pensar também, né, a psicanálise como algo que faz barreira ao capitalismo, porque, inclusive, é isso. Uma análise não deve para ser feita com um IA. A análise implica a presença de um outro, com a sua diferença. Né? Uma análise é um laço que a gente pode dizer entre dois? Sim e não, né? Porque o analista está ali para se colocar numa posição de objeto. Mas é preciso um corpo, é preciso, né? Igual na mamãe, não adianta você pôr um rádio uma criança, não vai adiantar nada. É preciso que alguém dê corpo ao grande outro. É preciso que alguém dê corpo a esse objeto que o sujeito investe quando vai, então, fazer um trabalho de análise. É o encontro pela falta que pode gerar um trabalho único e absolutamente singular. Uma escola de psicanálise desvela essa estilidade, esse estrangeiro íntimo que é o objeto A, sustentando que, abre aspas, não existe próximo a não ser esse mesmo vazio que há em ti, teu próprio vazio. Fecha aspas. Colocando o seminário 16. Vazio que nos mobiliza e nos enlaça ao outro, à psicanálise, a uma escola, à vida. Afinal, o que Freud nos ensina é que Eros, pulsão que nos liga à vida, nada mais é do que os enlaçamentos que cada um de nós faz em torno dos objetos que nos causam desejo. Perder esses enlaçamentos é se enveredar por uma via mortífera, como os estados melancólicos graves bem nos ensinam. No entanto, fazer laço implica em lidar com a diferença, com o que falta tanto ao sujeito quanto ao outro, quanto à psicanálise.
né, a falta está posta, inclusive dentro de uma escola de psicanálise. Façamos disso que falta não uma recusa ao laço, que esconde o engodo do que de morte nos conduz o capitalismo, mas um convite à criação de saber e criação de novos laços. Então foi isso. Bom, gente, eu vou fazer aqui breves considerações e aí abro para as perguntas de vocês, tá? Bom, Nilda, muitíssimo obrigada, né? A sua transmissão é sempre assim muito clara, né? E generosa, né? É, Quero te agradecer em especial por você ter falado desse trabalho na escola, sabe? Me ajudou a pensar, porque assim, então nesse lugar da coordenação do polo, né? Eu estou às voltas com essa questão, né? Do que faz laço, né? E é por isso que a gente escolheu esse tema, o que nos enlaça aqui enquanto membros, o que nos enlaça enquanto psicanalistas, né? Por que a gente está aqui, né? Por que a gente, aí você falou, né, a questão da convocação ao trabalho a partir desse não saber, a partir desse furo, né? Por que a gente está aqui, a partir, né, de um fórum que é orientado por uma escola, mas que está aqui no âmbito público, né, fazendo essa transmissão. E essa questão da transferência do trabalho, de trabalho entre nós, né, que buscamos estar. Por que estamos numa escola? Por que estamos nessa escola em específico? Né? Por que estamos no campo lacaniano? Essa questão do que nos enlaça é a falta, né? E é por isso que é tão difícil, né? Ao mesmo tempo que é o que pode propiciar, é só assim, né? Que pode propiciar, que pode se inventar, pode se construir de fato alguma coisa, mas também não é fácil sustentar, né? A Zilda Machado até fala eu sempre lembro dela, né? Que ela fala carregar o piano. A gente vai carregando o piano e, e acho que se sentindo convocado também pelo percurso, né? Pelo percurso de cada um, e cada um tem o seu tempo também, né? Mas quero te agradecer por você ter falado especificamente dessa proposta nossa aqui, né? Do que faz laço e também nesse sentido da escola, para além da teoria, né? Da alienação, da separação e tal. E eu gostei, assim, poderia falar muitas coisas, né? Mas eu gostei muito quando você falou, né, que a alienação não é dependência do outro, a separação não é autonomia, não é independência. Porque isso a gente vê assim se confundir muito na sociedade, inclusive com os pacientes, né? Os pacientes buscam muitas vezes isso, né? Eu quero ser autônomo, eu quero ser independente, né? E a gente vê, assim, né, eu já escutei algumas vezes também críticas de pessoas, né, do senso comum, que veem outras pessoas fazendo análise ou terapia, que nesse caso acho que é mais para terapia, né, de dizer que a pessoa faz terapia e aí lá pelas tantas, né, não está nem mais aí para ninguém, né, liga o dane-se para os outros. E numa análise não é disso que se trata, né, porque é preciso se responsabilizar, né, pelo próprio desejo, pela própria falta, né, por tudo aquilo que escolhe fazer e o que escolhe não fazer também. Então, acho que tem essa ética da psicanálise que é implicada aí, que a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? E ao mesmo tempo está em tudo, está em todo lugar, né? Então, a princípio, bom, é isso, né, que eu tenho para comentar e te agradecer. E vamos abrir para as perguntas, comentários, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem falar e perguntar, estamos aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu vou olhar aqui também. Gente, quem está acostumado comigo sabe que eu não acho que existe pergunta idiota, né? Eu ia falar isso, mas eu deixei quieto. Toda pergunta é sempre super válida e não só faz trabalhar. Adoro quando as pessoas perguntam, porque me faz pensar várias coisas que eu não pensei antes, ou seja, não quer dizer que eu saiba uma pergunta, mas é exatamente por isso. Então, não fiquem acanhados.
Eu só vou pedir a gentileza, gente, se vocês puderem, quando quiserem falar ou perguntar, se puder vir aqui na frente. Ou então a gente repete a pergunta, porque senão as pessoas aqui não vão escutar, entendeu? Vamos lá, vamos convocar, gente. Falou de alienação. Você pode definir melhor o que é alienação? O Renato pediu para ela definir melhor o que é alienação em psicanálise. Deixa eu ver mais. Quer fazer? Eu acho que de forma positiva, né? Dá para comentar um pouco esse discurso de violência eles também fazem, né? O discurso o quê? Violência. O Natan perguntou se os discursos violentos também fazem laço. Tem mais gente? A gente vai falando, vocês vão se animando? A Nadir falou depois que queria perguntar também, mas acho que você pode responder. Como a psicanálise está entendendo esse movimento de alienação com a inteligência artificial? Podia pegar esse perguntas daí também. A Nadir, quer falar, Nadir? Então, primeiro agradecer a Nilda, muito bom, você trouxe pontos aqui que eu acho que, de certo modo, são comuns, são questões comuns, assim, para a gente, que a gente vem retomando a partir da pergunta que faz laço. O que eu queria só que você comentasse um pouco mais, que eu achei realmente uma correlação necessária de ser sublinhada, né? A paixão da ignorância com essa burrice coletiva, né? Que a gente costuma entender a partir me parece muito com aquilo que a gente já sabe, que quando a religião vence, a psicanálise perde, né? Eu só queria que você comentasse algo nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Nadir. E a Joyce também levantou a mão, quer falar, Joyce? Quero. Queria, Nildo, tudo bem? Que você falasse um pouco sobre a parturição, que está um pouco mais, né? Sobre a parturição, que está no título, né? Alienação constitutiva e a parturição entraria como uma separação, né? Porque a palavra é curiosa, né? É parto, partir, parturição, né? Que você pudesse falar um pouco mais, tá bem? Enquanto isso. E a Josilene? Era ela, tá? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, assim, né, quando a Sabrina levanta a questão da escola, né, nem todo mundo aqui faz parte de uma escola de psicanálise. Mas acho que quando a gente começa, né, esse processo, pelo menos para mim foi um processo, conhecer algumas escolas, conhecer alguns cursos. Tinha algumas escolas que eu gostava, algumas que eu frequentei, algumas que eu ajudei a fundar, assim foi a vida. Mas o que que acontece? O que que me parecia uma coisa comum em várias escolas que eu fui? Tinha quem ensinava e quem aprendia. E isso me incomodava muito. Nenhum problema com quem ensinava, as pessoas eram ótimas, dizendo assim, a sensação, é que não era uma questão de não saber. Mas esse movimento de ter quem ensinava e quem aprendia, sei lá, me parecia uma escola, no sentido de uma escola, como qualquer uma escola, como qualquer, essa que a gente frequenta. Universidade, sim. Sim. E aí eu me lembro de quando eu cheguei no campo lacaniano, eu me lembro de, na época, assim, me impactar muito a sensação de que mesmo aquelas pessoas que, né, que eram as pessoas que para mim eram referências, né, assim, Sônia Alberti, né, estavam ali produzindo. O que que eu quero dizer com produzindo? Eles estavam estudando um negócio que eles estavam estudando, eles também não sabiam. Eles queriam saber. E o seminário tinha a ver com isso, eles queriam saber.
E, inclusive, isso, estavam também atentos ao que o outro dizia, porque quando você quer saber, você sabe que você não sabe. E se você sabe que você não sabe, o que o outro diz te interessa, porque pode te abrir um campo que não estava posto antes. Tive essa sensação também. Você teve essa sensação também? E, em paralelo disso, isso começou a me chamar a atenção, porque, né, desde isso, esse semestre, né, o fórum sentiu a necessidade de trabalhar esse tema, mas não só, né, assim, a escola vai lá e põe um tema, angústia. Aí vai ter um congresso sobre angústia. Eu não estou nem pensando em escrever sobre angústia, estou nem lembrando que isso existe, mas, de repente, eu sou convocada a escrever sobre angústia, né? Vai ter aí um evento. E aí, me deu, de fato, a sensação que é isso, colocar a trabalho, né? Não é um trabalho no sentido capitalista, de reprodução, é o trabalho no sentido de se colocar você para se implicar com algo e produzir a partir disso, é de fato fazer uma barreira, aquilo que Freud dizia na nossa inércia primordial. Quando Freud diz a pulsão de morte vem antes da de vida, ele está dizendo, né, a energia está ali em potencial, mas é inércia. É preciso a pulsão de vida para colocar isso que é energia em potencial em movimento. E isso é a vida. A vida não é nada além disso, do que a energia que colocamos em movimento na direção dos objetos. Que é isso. O bebezinho, até falando um pouquinho do que se trata na alienação, o ser vivente fica lá imóvel, não abrir a boca para comer. Ou seja, não fizer laço com o outro, não abrir a boquinha para comer, não olhar quando o outro diz, não responder nenhum significante, está morto. Percebe? O que é a vida? A vida é esse momento que começamos a nos enlaçar aos objetos, direcionar um olhar, né? É isso, é investir libidinalmente no objeto. É transformar essa energia que está ali em potência em eros, como Freud, né, vai chamar a pulsão de vida. Então é isso, né? É fazer contornos em torno dos objetos. E me foi exatamente essa sensação, que nessa escola eu não conseguiria, que é a nossa tendência, me render à minha inércia constitutiva. Porque, gente, várias vezes eu vou escrever, eu falo, ai, gente, preferia estar deitado olhando com nada. A sensação é bem essa, mas você produz, você descobre um prazer imenso, você descobre exatamente uma dimensão que não estava posta antes, um saber que não estava posto antes. É um prazer que vem, é uma satisfação que vem no movimento, né? E como eu disse, tem implicações para a sua clínica, tem implicações para a sua escuta, tem implicações no seu processo de análise, mas, de fato, me vem algo disso, né? Que uma escola de psicanálise precisa estar ali, de fato, num processo de nos ajudar a resistir à nossa inércia constitutiva. E aí essa visada, né, do desejo de saber, né? Como sair da inércia? Pelo desejo de saber, que é assim que a gente se enlaça aos objetos. Isso desde o Freud, né? Quando ele vai dizer, inclusive, né, o desejo de tocar vem do olhar. E por que uma criança olha? Por que ela direciona o olhar? Pela curiosidade infantil, porque ela quer saber sobre o desejo do outro. Tudo bem, é sobre o desejo do outro, mas tem um desejo na cena que diz respeito ao desejo de saber. E aí que é dela, né? E que é dela. Isso é dela. É algo que tem que ser. Isso. Não à toa, né, o Lacan dizia essa questão, né, que a única via para a separação é o desejo, porque o desejo de saber é do sujeito. E aí, então, né, a nossa escola se chama campo lacaniano, né? O campo lacaniano é o campo do gozo. E aí acho que mais ainda, talvez seja uma escola que tenha me transmitido isso, que ela está avisada disso, né? Da dimensão do gozo e que precisa trabalhar com isso muito mais que com sentido. Que não significa que se tenha sempre várias questões, embates, que é isso, né? É isso, eu preciso sustentar o conflito, inclusive. Tá? Inevitável. E que bom, né? Porque se ele for evitado, tem um problema aí. E aí, né, assim, falando um pouquinho, né, do que o Renato trouxe da questão da alienação, e aí já dá para costurar com o que a Joyce trouxe sobre a parturição. Pensemos assim, do que se trata na alienação em psicanálise, né? Que como a Sabrina destacou aqui, né? Não é você ser controlado, você, né, tá ali numa relação de dependência com o outro. Eu, né, quando usei esse termo aqui, eu gostei bem desse termo, de uma colonização pelo outro,
Acho que, né, a nossa vida psíquica, ela só se constitui a partir do momento em que é uma colonização pelo outro. O que que é uma colonização pelo outro? É isso mesmo que tá lá um sujeitinho que chegou à vida, que está ali berrando, esperneando, e que alguém vai ali, socorre. Eu costumo brincar que assim, é muito impressionante que um bebezinho, às vezes, de menos de uma semana, quando a mãe, né, quem está nessa posição, fala o nomezinho dele, ele vira a cabecinha. Ele não tem a menor ideia do que está sendo dito, a menor ideia, né? Mas o que que isso traz para a cena? Né, que o outro, que está ali presentificado na figura de alguém, mas porque é muito para além dele. É isso, diz respeito a uma linguagem, a todo o código linguístico, né, a significantes que são muito particulares. Isso significa, né, que há uma marca do outro que é constitutiva do próprio inconsciente e a qual o sujeito responde. Isso, né, a alienação, né, quando Lacan fala, é dessa divisão lógica que o significante produz. Por que divisão lógica? Porque a gente responde a uma marca, né, colocando no meio de significante, a uma marca do outro, que se faz presente no interior do próprio aparelho psíquico, e a gente responde via uma divisão subjetiva. Por que uma divisão? Eu brinquei ao longo da apresentação, né? Nilda. Nilda me define. Se eu chamar Nilda, eu vou certamente olhar. Mas não é só Nilda, né? Exatamente porque não é só Nilda, que o bebê se pergunta, mas Nilda e não cadeira, como se dizer, tanto faz, com um bebezinho tem. E veja, a vacilação diz exatamente disso, que a gente se sujeita aos significantes que vêm do outro, né? Eles se inscrevem como marcas, a gente responde a partir delas, mas como essas marcas não significam nada, né? Que é isso que eu digo, o bebezinho olha, mas não tem significação nenhuma. Necessariamente está implicado, não à toa Lacan falar, né, da alienação como campo do sentido, porque a alienação não implica só na inscrição do outro dentro do aparelho psíquico, implica na inscrição e na produção de sentido que advém como efeito dessa inscrição. Né? Algo do outro se inscreve, exatamente, porque não significa nada, porque não dá conta de responder para o sujeito o que ele é, o ser está perdido, implica na dimensão de construção de sentido. E por isso a dimensão de construção de sentido ela é estruturante. Por isso a gente precisa estar tão avisada dela, até para uma escola não cair nisso, né? Da produção de mais e mais sentido. E aí, né, quando acho que o Natan fala dos discursos violentos, a Nadia fala da paixão pela ignorância, eu acho que as duas coisas. A gente pode pensar isso por duas vias. Os próprios laços violentos, né? Os laços. Depende do que a gente está chamando de laço violento. O que eu quero dizer com isso? O próprio Lacan, quando vai falar da pulsão de morte, fala, né? Freud vai falar, elas estão sempre amalgamadas, estão sempre juntas. Lacan vai dizer, né? Pulsão de morte ligada à destruição. A gente logo pensa destruição como uma coisa ruim, negativa. O Lacan vai falar, não, nem sempre. Fala, destruição também é a possibilidade para dividir algo novo. É preciso destruir para dividir algo novo. Inclusive, ele vai falar, diz também do desejo de recomeçar com novos custos. E logo, né, abrir mão, deixar cair algo que tinha antes. Então, até, né, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a violência tem um lugar, percebe? Inclusive um lugar de resistência. Pensemos, até uma criança que chega no consultório lá com sintoma de uma violência. Violência que eu digo, né, morde, enfim, super agressivo. O que você vai desdobrando quando você se dá conta, por exemplo, que aquilo ali é um sintoma e que é uma tentativa dela colocar uma posição diante do outro, que, né, pelas contingências daquele laço familiar, aquele sintoma que tem a ver com a violência, uma agressividade, entra como uma possibilidade, e às vezes uma possibilidade que efetivamente faz um limite que outras coisas não faz, por exemplo. Percebe? O que esse sintoma diz? Um desejo de começar com novos custos. Tudo bem, né? Você vai ter que ver ali aquele sujeito que ele perde também muito com isso, os efeitos disso, por que ele está escolhendo essa forma, não outra, enfim, né? O que é isso que ele está tentando. Mas percebe? O Zizek trabalha muito isso, que a violência e a agressividade, ela tem um lugar, inclusive que ela tem a função de fazer barreira, fazer limite ao outro. Se a gente for pensar, inclusive não é só o outro, não. O Zizek vai trabalhar no sentido assim, que ela tem a função de lembrar para o sujeito também que algo está insuportável.
O próprio Freud, né, vai dizer, quando ele vai dizer da própria questão social, né, quando ele vai trabalhar, né, ele vai dizer uma sociedade que não dá satisfação à maior parte dos seus membros não deveria nem existir. Mas ele fala, mas tem várias estratégias que o sujeito consegue alguma satisfação e vai suportando ali. Não sei, não suportar e advir a violência tem efeitos, né? Inclusive efeitos isso, de criação, de invenção. Mas nem todo laço violento é assim, né? Nem todo laço que é marcada por uma violência contingencial, que eu acho que também tem isso, percebe? Essa violência, é a raiva que mostra para o sujeito que tem alguma coisa que para ele está insuportável, que é preciso fazer limite, ela é contingencial. Ela não é um modo de funcionar, né? Ela é em resposta a algo do outro. E há uma outra violência que eu acho que se liga à pergunta da GA, que tem a ver com a paixão pela ignorância, né? Que ela, né, fala da paixão pela ignorância, da questão da religião, na questão que ela faz. E acho que assim, é isso, né? A paixão pela ignorância também nos é estrutural. O não querer saber do desejo do outro tem a ver com isso, não querer saber da falta, né? Porque no desejo a falta se coloca. Ela é estrutural e muitas vezes a gente vê que ela toma a cena inteiramente, no laço social e na dimensão subjetiva. E me parece, quando ela toma a cena no laço social, inclusive no empuxo feito pelo capitalismo, que o capitalismo, gente, é avesso ao saber. Eu gosto muito dessa leitura do Lacan, de que, né, que eu trouxe, que no capitalismo o sujeito é expropriado do seu saber. Ele é expropriado do seu desejo de saber. E sendo expropriado do seu desejo de saber, ele resta como objeto. Exatamente, porque o que tem do sujeito é o desejo de saber. É pelo desejo de saber que ele sai da posição objetal. Porque senão ele fica reduzido ao lugar que o outro dá. Mas pelo desejo de saber, né, o que significa isso aí que ela está dizendo? Entra algo de particular e único. Então, desapropriando o desejo de saber, resta uma condição objetal. Não à toa, o capitalismo, né, como vai dizer o Lacan, trabalha com essa desapropriação. E restando uma condição objetal, a gente não tem laço com o outro pela via que a gente está trazendo da separação. A gente pode ter laços, que muitas vezes se produzem, são esses laços violentos, agressivos, que são um laço pela reunião da alienação, percebe? É o que a gente tem em comum, e é o que a gente tem de comum de mais raso, inclusive. A gente tem em comum o ódio pelas mulheres, a gente tem em comum o ódio pelos negros, a gente tem em comum o ódio pelos pobres, a gente tem em comum o ódio pela homossexualidade. Por que é a coisa mais cega? Porque primeiro ninguém se pergunta sobre o seu ódio. Esse primeiro ódio que eu disse, quando o ódio pode ser operacional, o laço pelo ódio pode ser operacional, quando o sujeito se pergunta qual é o lugar dele nesse ódio. E aí é possível operar com isso. Agora, os laços que o capitalismo operam pelo ódio não são dessa ordem. É exatamente para apagar a possível pergunta que o sujeito podia fazer sobre o seu ódio. E aí, esses laços pela reunião são uma forma de apagar o objeto A, percebe? Que é o que causa o seu desejo, né? Porque o ódio também tem a ver com desejo. Então, o sujeito apaga a causa do seu desejo e se une ao outro pelo que há de comum na pura produção de sentido. Por isso que eu acho que a visada de alienação como outro e o sentido, né? O Lacan faz isso, mas ajuda a gente a pensar também essa dimensão que se produz pela violência, mas uma violência que é isso, é cheia de sentido e sem espaço para furo algum. E que tem horror ao saber. Né? Por que às vezes você vou tentar argumentar com um argumento lógico, da realidade, com dados estatísticos, com qualquer. Foda-se. Foda-se por quê? Porque não é para o saber entrar. Exatamente, aquele laço, ele só existe se está recalcado o furo, se está recalcada a falta, se está recalcado o objeto. E aí ele pode se dar em torno do ódio sem o sujeito se perguntar qual a causa do ódio que lhe invade. Aí é isso, né? E o laço de ódio é um laço que desenlaça, na verdade, né? É um laço que desenlaça. Desenlaça o próprio sujeito, né? Da causa que o constitui e do outro. Porque, inclusive, assim, o laço com o outro é mínimo, né? Porque, assim, eu amo você, a gente está num grupo que eu odeio homossexual, mas se eu descubro que você é homossexual, eu posso te matar no mesmo momento. Tem laço com o outro? Não. O laço é com o meu. Muito interessante da religião católica, né?
quando um homossexual se declara homossexual diante da igreja, por mais que ele fosse ligado à igreja, praticante, ajudando, e tal, ele é rejeitado pela igreja. Às vezes é padre, pastor, é isso, né? Os padres, os próprios padres, são muitos deles homossexuais e praticam sua sexualidade ali em segredo. E são expurgados, né? Então, talvez essa questão, né, de um laço de ódio, a questão maior seja qual a posição do sujeito diante dele, né? Porque se você se inclui perguntando qual é, né, qual é a causa, se você inclui o objeto faltoso como causa e faz dele uma questão, é trabalho, convoca a produção do saber, e um saber importantíssimo, porque se te afeta dessa forma, diz algo sobre você. Agora, seria uma via, né, de um laço alienante em que ele serve para produzir mais e mais sentido e expurgar o objeto, ele desenlaça, né, da própria dimensão subjetiva, que são os laços que o capitalismo constitui. Que eu acho que é essa dimensão mais terrível que tem a ver com a paixão da ignorância que a Nadia levanta, né? O capitalismo, de fato, promove laços pela paixão pela ignorância. A gente pode pensar sempre nesses laços calcados na alienação constitutiva, que é sempre um lançamento ao sentido na tentativa de expulsão da falta, né? E aí entra a questão da parturição, que a Joyce trouxe. Então, a parturição, eu achei esse termo muito interessante, né, que o Lacan, você pediu para falar um pouco mais, né? Primeiro, sim, a parturição diz respeito à separação. É como se o Lacan dissesse assim, que um efeito de uma separação é o que ele chama de uma parturição. Já que a separação não implica a gente se livrar do outro, né? A separação implica nisso, né, que eu estava dizendo ali, em você poder operar com a falta, então, inclusive com o que falta ao outro e a você, o outro é faltoso mesmo, é isso, não tem o que fazer sobre isso, e com as contingências, né, onde na vida de um sujeito isso se coloca, são contingências muito particulares, em que isso se desdobra para cada um, mas na medida em que isso pode entrar e se pode operar, né, como eu coloquei ali, com o objeto A, se pode operar com isso que falta, tanto no sujeito quanto no outro, a grande questão para o Lacan é que primeiro se implica um corte. E não é bem um corte entre você e o outro, percebe? É um corte que, na verdade, tem a ver não entre você e o outro, porque entre você e o outro é só o efeito. Né? Você poder jogar com o que falta e fazer um laço com o outro a partir disso é só o efeito. É um corte que diz muito mais de uma operação do sujeito consentir com o que falta. Antes de tudo, ensina, gente, porque a gente não quer saber do que falta do outro, porque eu não quero saber o que falta em mim. O outro sempre redobra sobre o próprio sujeito. Então, tem a ver com o sujeito consentir, na verdade, com a própria, com o que lhe causa, né? Que o que lhe causa tem a ver exatamente com a falta. Então, ele vai dizer, né? É um corte que não é só entre o sujeito e o outro, é um corte que tem a ver com o próprio advir da castração, com sustentar a castração, sustentar esse corte, sustentar a divisão subjetiva, e a partir daí, por que eu gosto? Né? Então, tem uma partição e tem a dimensão do parto, do gerar. Porque aí, de fato, o Lacan tenta trazer com isso uma dimensão inventiva, uma dimensão de criação. O parir a si mesmo, o gerar a si mesmo, e, curiosamente, gerar a si mesmo a partir das contingências que foram trazidas pelo outro, implica essa dimensão de que você vai precisar inventar uma forma de se fazer, de se construir a partir disso que foi dado pelo outro. Por quê? Porque a gente faz a partir do que é dado pelo outro, mas a gente faz a partir do que é dado pelo outro na tentativa de satisfazer o desejo do outro. Né? Então, se não se trata de satisfazer o desejo do outro, de que se trata? E aí o Lacan, né, traz isso. Se trata de uma invenção. Vai ser dada a cada vez. E acho por isso que eu ligo a questão das escolas, né, da escola de psicanálise, desse trabalho de convocar, produzir a cada vez. Porque é isso. É preciso uma invenção a cada vez. Né? A cada vez que se depara inclusive se você se depara com aquilo que te causa, né? Com aquilo que te causa, seja na psicanálise, seja no outro, seja pela via do ódio, seja pela via do amor. Mas é preciso inventar a cada vez algo de próprio para não restar ali no sentido dado pelo outro. Né?
Tá? A gente consegue pensar o quanto que as pessoas têm identificado com mais. E levado isso para frente, no sentido de impor essa mudança. É uma tentativa também de retornar à igualdade, e aí estaria nem para as escolas, principalmente para as escolas, pode pensar também no neurológico, no sentido de trabalhar com a família, esse caminho daria. Essa ficou difícil de repetir. Bom, vou tentar. Ele estava trazendo, né, se essa questão, né, do capitalismo, se me corrija se foi isso mesmo, tá? Se essa questão do capitalismo de tentar, né, expulsar a falta teria a ver com essas coisas radicais. Tipo, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que se identificam com animais, mas radicalmente vão fazendo até alterações no corpo, não é isso? Ou seja, de uma forma muito radical, se isso teria a ver com essa tentativa de gasta alienação, era isso? E enfim, de uma não colonização do outro. Nesse sentido. Isso teria a ver com neurose, com psicose, foi algo assim. Eu lembrei da questão da Raeli também, que eu não falei. Da questão da inteligência artificial, né? Tá, vamos pensar em duas coisas. Primeira coisa, gente, é assim, acho que a questão da inteligência artificial é uma coisa que está se pensando, né? Não faz assim tanto tempo. Mas eu acho que assim, a principal coisa é capitalismo, ele parte do desejo. Ele expulsa o sujeito, mas ele opera com ele. O que que isso significa? Ele parte do desejo, entende? E inteligência artificial são formas mais avançadas de tentar capturar o que tem a ver com o seu desejo. Mas capturar desse jeito que obtura, né, que eu estava trazendo aqui, que o objeto A é a presença da falta, de um vazio, ele não tem rosto, não tem nome. O que o capitalismo faz é tentar dar nome. E por que que isso é estrutural? Porque a gente quer dar nome, né? A gente quer dar nome para não ter que saber exatamente, né, com esse vazio. Daí a proliferação de danos. Do diagnóstico. Proliferação de diagnóstico, objetos. Os pais, por exemplo, criança, não, seu filho é autista. Ou, beleza. Então é isso que ele faz. Isso ele é igual. Realidade com uma. Tem. Nem você falou, gente. Um animal, nem você. Tem uma diferença. Então, um cachorro dá. Ele botar o óculos ali no também. Agora veja. Então, assim, o que isso quer dizer, né? Que então a inteligência artificial, por mais que ela possa se elaborar, é isso. O que ela faz é excluir a dimensão faltante do objeto. Isso fisga o sujeito, captura, com certeza, mas não livra do sintoma. Não é tão inclusive, né? Cada vez mais e mais diagnóstico, e também é outra forma de isso, né? De nomear a coisa, mas não livra o sujeito da coisa. Então, até essas revisões. Vivo temporariamente. Tem temporariamente. Tem temporariamente. Aí tem a medicação. Até quando algo funciona. Mas eu acho que sempre ficou nesse lugar mesmo. Quando nada funcionava. Só que antes era religião, era, sei lá, o amor. Entende? Então, acho que a mesma ideia, né? Já está aí, a terapia com inteligência artificial. Certamente vai ser apaziguador, percebe? Porque é isso, captura algo do seu desejo, mas nomeando. Isso é fonte de angústia. Percebe? Por quê? Porque a dimensão de alienação está posta. Exatamente. Não possibilita a invenção de algo novo, né? Não possibilita o desejo de outra coisa. Só que o desejo de outra coisa também é constitutivo. Por isso, por mais que haja recalque, é o retorno do recalcado, porque o desejo de outra coisa está nascendo o tempo todo. Então, acho que isso nunca vai ser possível apagar. Mas sobre a questão do John, acho que assim, a gente falar de estrutura é uma coisa, né, assim, tudo bem, né? A gente pensa numa coisa muito radical, a gente parte da premissa de uma psicose, mas acho que é sempre importante ouvir no um a um. E aí você fala dessa questão, será que tem a ver com uma recusa a essa colonização? Eu acho interessante a gente pensar isso, como eu falei do adolescente, se é uma recusa à colonização, ela é alienante.
Porque recusar a colonização, a referência ainda continua sendo o outro, percebe? Eu quero recusar isso que o outro me deu, porque isso é terrível. Mas percebe? A coisa terrível do outro continua tendo mais importância do que o que eu desejo. Eu só quero recusar que o outro me dá. Percebe? Né? Ou seja, o outro continua imenso, né? Assim, cheio de significantes, muito mais cheio de significantes que cheio de vazio. Mas sim, pode ser algo dessa via? Pode, mas a gente tem uma coisa também que é isso, né? O capitalismo produz uma desumanização do outro, da gente mesmo, né? Então, acho que a gente pode, né? Sim, pode ter um limite a isso, pode, mas tem também uma dimensão de objetificação imensa, né? Afinal, você está reduzido a um objeto, que é essa a questão. Quando você se opõe ao outro, você está reduzido a um objeto. Perfeição. Primeiro, que canal muito bom. Principalmente para mim, da educação, muito eu tive uma aula com a rede presencial. E eu muito o que me passou foi laço. Porque eu acho que a gente está cada vez se enlaçando menos. E isso eu acho que é cruel para nós mesmos. Assim. E a minha analogia que eu sempre encontro é que eu gosto muito do espaço, assim, é uma palavra cômoda em cima do teu dele, porque eu acho que um pouco mais não assim, de social, que a gente caiu aqui a tarde inteira falando disso, mas eu falo no sentido de que o capitalismo está cada vez mais matando as pessoas, né? É muito comum a gente receber no consultório pessoas que estão caminhando na análise e de repente vai se ver que alguma coisa escorre e logo vai ou para a medicação ou para algum outro excesso. E aí é muito simbólico esse quadro, com o sujeito amarrado, vendo o outro e uma mulher causa desejo em cima do fome, porque se a gente não tem fome, como é que a gente vai buscar? Então, assim, isso que me pegou, assim, um ponto excelente. Parabéns. Por cada um. Né? E acho que, de fato, assim, né, é essa coisa de, né, como a Lacan vai dizendo, que o capitalismo produz objetos, não é qualquer objeto, é o objeto que responde ao seu desejo. Talvez esse seja a inteligência da inteligência artificial, capturar imaginariamente aquilo que te causa, né? Mas quando ele vai de fato falar que essas bugigangas, exatamente, vão produzir exatamente isso que você está dizendo, que é cada vez mais tirar o sujeito da cena. Exatamente porque a gente precisa de um tempo para elaborar, isso eu falei da raiva, do ódio, quando você se pergunta sobre a causa, que ela é super operacional, ela pode ser operacional. Só que perguntar sobre a causa demanda um tempo, né? Que o que a psicanálise ensina, tem o tempo de ver, né? Tem o momento de elaborar, depois concluir. E, de fato, essa oferta de objetos, seja medicamento, diagnóstico de objetos do outro, né? Você me fala, aplicativo de relação, o outro está ali ó, sendo te oferecido. Enfim, essa oferta de objetos incessantes não dá nem tempo para o sujeito poder ver a sua fome, elaborar a sua fome, você está em fome de quê? Como já disse a distância. Elaborar a sua fome, então concluir e fazer um ato, e dar um passo em direção a. É como se assim, o ato vem antes da causa. E aí, de fato, que a gente tem, ao mesmo tempo, que pode ser um sujeito que sai da análise, que vai lá e né, encontra alguma coisa pontual, ou que é isso, que né, a psicanálise vai ser buscada quando a coisa já está insuportável. Ao mesmo tempo que você tem isso, tem um retorno de angústia imenso, né? Que a medicação dá conta, mas não tudo, né? Assim, dá conta de algumas, segura. Mas que é isso, de fato, isso que o Lacan traz muito bem, né? Assim, que ao produzir essas bugigangas, o sujeito vira mais uma bugiganga, porque ele vira mais um objeto no mercado. Né? Se o seu desejo como causa está fora, ele é mais um objeto no mercado. Ao se excluir a causa. Né? Mas é isso, a oferta de bugigangas, entre elas a medicação, não dá o tempo do sujeito
entrar na cena. Eu fiquei pensando também muito quando você falou da questão do ódio que pode ser operacional, a raiva, que a gente vê assim, né? Acho que essa que é a diferença, uma das diferenças que a psicanálise propõe, né? De poder fazer algo com isso, né? A violência, né? É, não só dizer não pode ser assim, não pode fazer isso, né? Mas o que que se faz quando se faz isso? De onde que vem isso, né? E isso é uma coisa que acho que faz toda a diferença, né? A própria questão do sintoma, né? De acolher o sintoma, né? O sujeito como ele é, o que ele tem, o que ele não tem, e a gente vê assim, na clínica esse movimento quanto que é tão difícil para as pessoas, né? Porque é isso, as pessoas querem respostas, as pessoas querem saber imediatamente. E vai ter alguém que vai dizer, se procurar, vai ter alguém que vai dizer. Que não vai resolver, mas que vai dizer, né? Então, as pessoas tendem, né, o sujeito, né, o ser humano tende a lutar contra isso, né, que é feio, que é ruim, que é avassalador, mas é com isso que a gente tem que dar conta, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Então, acho que essa também é uma diferença, a gente está falando da ética da psicanálise, né? É uma diferença que a psicanálise se propõe, né? Fundamental. Sim, que a gente vê também isso, o lugar de uma escola de psicanálise hoje, né? Para além, mas também esse lugar de fazer barreira, um limite de fato ao capitalismo. E é isso, né? O capitalismo oferece um cursinho de psicanálise, como eu disse, né? Que o Lacan vai dizer que você sai com a carteirinha de habilitação. E que te livra da angústia, que é essa angústia de ter que se perguntar, né? Qual é a sua fome? O que é que você quer ali? Qual é o seu desejo a cada vez, a cada escuta, né? A cada análise, né? Já que você tem ali um tempinho de análise, que agora você pronto, já, né? E que é de fato isso que o Lacan fala. Radicalmente é desapropriar o sujeito do seu saber. O seu saber não precisa mais comparecer. Nem o saber sobre o que você deseja. Muito menos esse. É, né? E aí, inclusive, isso, esse monte de objeto é certo nisso mesmo. E para isso a inteligência artificial serve muito bem, né? Exatamente, que né, isso que o Lacan destaca do discurso capitalista ele parte do sujeito para excluí-lo, mas parte, né? Ele parte da divisão subjetiva e como, né, captura, né? Eu achei interessante você estar falando com da inteligência artificial, que eu não tinha feito ainda uma. Não tinha feito um site ainda, mas eu até anotei aqui que o desejo de saber ele é totalmente diferente de querer ter uma resposta. Porque o saber vem com uma questão e a resposta vem com um ponto final. Então, justamente é daí que a inteligência artificial, por exemplo, ela alimenta muito isso. Que ela vem como uma resposta, não como uma questão. Mas é totalmente limitado, né? Então, e a angústia ela vai aparecer em algum momento, eu espero. É, e ela, quando vem com uma resposta, é isso, né? Assim, ela até pode dar uma solução, sei lá, né? A pessoa vai lá, tem que fazer uma dissertação, pede lá um monte de texto, faz. Vem com uma resposta, sem dúvida, mas não é sua, né? Sim. Que isso também tem efeitos. É, vem aplacando, né? A inteligência artificial, tal como a mãe, enfim, qualquer figura que fala assim, ah, foi porque Deus quis. Agradecer por estar aqui, né, com você. É muito legal, assim, a leitura que você está vendo, né? Assim, são assuntos caros para a gente da psicanálise, né? Alienação, separação, né? Que a gente vai vendo ali na clínica acontecendo, né? Um processo. E aí eu lembro, assim, dos primeiros estudos da psicanálise, eu lendo, né? Alienação, essa palavra, como algo meio negativo, né? Ah, esse sujeito é alienado, né? E aí, assim, se fazendo, assim, toda a leitura, né? Do conceito, alienação, como a gente vai vendo a importância disso, né? Do sujeito, para estruturar o sujeito, essa alienação, né? Assim, para mim foi muito bom escutar, e desde o início, você foi até o capitalismo, e assim, só agradecer, né, de voltar essa escola. Obrigada, Lu. E, uma pessoa levantou aqui a mão, está sem nome? Pode Achei falar. que pode. É agora?
É, Glória. O microfone está fechado, Glória. Estou reconhecendo. Né, deve ser eu mesmo, eu esqueci É. de me nomear aí e aparece iPhone. Bem, eu fiz questão de falar para dar os parabéns à Nilda. Poucas vezes eu ouvi uma apresentação tão boa sobre o tema alienação e separação e tão bem articulada. Parabéns, Nilda, e muito obrigada. Parabéns Obrigada, também ao Glória. Fórum da Região dos Lagos, né, e o meu agradecimento por nos dar essa oportunidade de assistir essa apresentação da Nilda de hoje. Obrigada. Obrigada, Glória, pelo carinho, pelas palavras. Que bom, feliz. Vou pegar algumas perguntas também, viu? É um pouco musical também, então, eu acho que é muito sobretudo por isso, né? Eu acho que quando vem a universidade, eu acho que é interessante também que deve ter a galera que Natal, também, né? Todo mundo parece que tinha uma resposta, e a psicanálise entrou com uma questão. E a questão pegou ainda ali na formação de psicologia, né? O que é isso que não se sabe, mas que se propôs saber, né? E de alguma forma está sempre escapando. Né? Então, eu acho que é muito de pensar na possibilidade, né, de fato mudar para se separar totalmente dessa remissão. Mas o que se pode fazer apesar disso? Né? Quando se advém o nosso próprio desejo, nossa própria fala, a gente vai correr em busca de uma construção. Eu acho que isso é muito rico. Né? Então, obrigada por compartilhar também, sobretudo presencialmente, né, gente? O corpo aqui, né, dá um outro sentido, né, um outro sentido para ele também. Obrigada, Maria. Sim, eu quero agradecer também a todos aqui de corpo presente, né? É uma aposta aqui, nossa, né, de voltar a fazer pelo menos algumas atividades, né, presenciais. E hoje o auditório está bem cheio, então bem feliz com isso. E também aqui online tá bombando, né? Temos aqui 25 pessoas. Carla, com a mãozinha levantada. Não, é a Glória. Carla, com a mão levantada, quer falar? Ela baixou. Chegue mais perto, senão o pessoal não escuta aqui. Você consegue chegar mais perto. As notícias de que algo está sendo feito diferente, porque eu estou participando de uma rede de pesquisa que é psicanálise e medicina, que é dentro de uma faculdade de medicina, no interior de São Paulo. E os psiquiatras não são só psiquiatras, mas assim, a maioria estão se questionando disso que eles vêm fazendo há anos, que é dar uma resposta e medicar. Então, são psicanalistas, estão numa iniciativa do fórum lá, e eu acho muito legal. E ontem a gente estava reunido online, aqui presente, então, mas eu acho que é legal falar de umas coisas assim que partem de algo que a gente deseja, né? De que é isso? São médicos que estão se questionando por que eles têm que dar resposta para pacientes. E não por conta de que o remédio não faz sentido, porque isso a gente já sabe que não faz, mas eles estão se questionando em outro lugar. Está esperando. É quarentena. É isso, então? Acho que sim. Obrigada, gente. E aí, gente, também, assim, para quem é da região dos lagos, é isso, essa foi a atividade do Fórum Região dos Lagos. O fórum aqui na nossa região, né, o Fórum Rio, é só o Rio. Aqui a região dos lagos engloba, né, Búzios, Junamar, Vocês têm menos desde Maricá a Macaé. Saquarema. E aí, muitas vezes, as atividades são em Búzios, mas tem até as pessoas que vão de carro, dá para combinar, sabe, assim, essas coisas assim de junto, tudo mais. Mas, né, está sendo feito esse movimento de já, né, o Fórum Região dos Lagos
disso, né? Começar com ter atividade aqui, a última foi em Cabo Frio. É. Então também vale seguir lá a página, tem, né, do Fórum Região dos Lagos, tem o Fórum Rio, porque muita coisa hoje, mesmo que não consiga ir online, mas tem até uma partezinha do trabalho que eu escrevi, que eu achei importante, assim, que eu falei essa questão, né, de que é um laço em torno do não saber, mas que se fazem laços de amor, não só com saber, né, mas com o outro. E me parece que a escola de psicanálise também tem esse lugar que a gente estava dizendo, né, de como que o capitalismo desenlaça, exatamente, né, que a gente está aí no movimento que nos resta, senão também rodar, também amar, também é um lugar de fazer laços, sabe? O que também me parece muito importante diante do capitalismo, né? Acho que a universidade também é, e acho que especialmente, assim, a gente vê isso, né? Tipo assim, lembrei de vocês duas, né? Que fizeram estágio, estudam psicanálise, enfim. E isso também de fazer laços também impulsiona a gente a produzir. E a gente bem sabe disso, né? Quando a gente tem alguém para conversar sobre o que a gente está produzindo, sobre o que a gente está pensando, sobre, né, o que você está pensando sobre um tema, sai daqui, né, sai daqui conversando com o outro, você pensa várias coisas que você não pensou antes. Então, quando fala a dimensão, né, dos laços que a escola de psicanálise produz, também são laços que nos fazem produzir, inventar coisas novas, se recriar. E isso os laços mais diversos, aqueles que são amorosos, aqueles que às vezes são né, que desperta alguma coisa de uma agressividade, a gente tem que se perguntar por quê, o que é possível operacionalizar em trabalho, o que é nosso mesmo, enfim. E o trabalho de jornalista é um trabalho muito solitário, né? Acho que é isso, acho que, né, acho que é interessante, sabe, então, olhar, se aproximar, ver como que é a experiência para cada um de vocês, né? Mas acho que, de fato, ajuda a gente a operar, né, do lugar de analista. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Olha, a gente agradece muito. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, querida. E nós estamos aqui fazendo. Sim. Sim. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Muito Beijo, bom. Paulo. Tchau, tchau, Até a Jorge. próxima. Até a próxima. Até.